O CIPOC, gente, é uma ferramenta excelente para a gente começar a identificar os nossos processos. A gente não precisa, ele tem um nível de detalhamento bastante alto, ele não precisa de um grande nível de detalhamento. Quando a gente mapeia processo, muitas vezes a gente faz fluxo, e aí o fluxo ele é um diagrama. O que é um fluxo? O fluxo, deixa eu pegar um papel aqui que tenha... Deixa eu pegar aquele... Nem todo mundo já viu um fluxo, então só porque eu tô falando nesse nome, gente, o fluxo é algo muito parecido com isso aqui. Muito parecido com isso aqui. Eu tenho um gatilho onde eu falo, necessidade de comprar material, necessidade de tosar animal. E aí você tem o que a gente chama de uma notação, que é como se fosse um padrão de desenho de fluxograma. Você não precisa se preocupar com isso agora. Você, pequeno empreendedor, dono de pequena empresa, isso é um nível muito detalhado. É mais para quem vai analisar ali no detalhe o processo. Geralmente você tem uma equipe especializada para fazer melhoria de processo, e aí essa equipe vai detalhar em fluxo alguns processos da sua empresa para que fique mais fácil de analisar. Mas isso não é primordial para um pequeno negócio, porque isso é mais trabalhoso, requer mais tempo, requer atualização constante, e você está num nível de detalhe muito maior. Então o fluxo ele vai tratar da atividade. Então se eu estou falando de realizar tosa é o processo. Eu tenho realizar tosa, mas eu não estou descrevendo necessariamente as atividades como eu faço a minha tosa. Se eu for desenhar um fluxo desse processo, eu vou dizer quais são, vou pensar em todos os gatilhos para eu realizar a tosa. Aí eu vou dizer em sequência lógica como é que aquele processo de realizar tosa ele acontece. Então eu tenho uma necessidade de tosar um animal, aí eu recebo um animal peludo. Qual é a primeira atividade? Recepcionar o animal, aí preparar o animal, dar banho no animal, depois secar o animal, tosar o animal, entregar o animal para o dono. Por exemplo, o nível que você vai desdobrar esse fluxo depende do que você quer fazer e do que você precisa. Eu poderia detalhar muito mais, eu poderia detalhar no nível de pegar, molhar o animal, passar o shampoo, tirar o shampoo, passar o condicionador, pentear o animal. Percebe que é muito mais detalhado, que é um nível de detalhe que talvez não vá trazer valor para uma análise. Às vezes você precisa chegar nesse nível de detalhe, mas é mais difícil. Geralmente no nível de atividade e não de tarefa é melhor. Então é que eu tô falando de um outro conceito, né? Atividade é uma coisa mais alto nível. Eu tenho um processo que é alto nível, eu tenho as atividades do processo que é recepcionar o animal, preparar o animal, dar banho no animal, tosar o animal e entregar o animal. Isso são atividades. O que seriam tarefas? Quando eu recepciono o animal, pegar o animal na coleira, levar o animal, são tarefas de recepcionar o animal. Pegar o animal na coleira, levar o animal até o local da tosa. Aí quando eu tô falando de preparar o animal, tirar a roupinha do animal, tirar a coleira, colocar aquele cone da vergonha. Essas são as tarefas de preparar o animal. Quais são as tarefas de realizar a tosa, de dar banho? Molhar o animal, colocar o animal dentro da banheira, molhar o animal, passar shampoo no animal, tirar o shampoo, passar o condicionador, tirar o condicionador, pentear. Percebe? São tarefas. As tarefas elas são micro, as atividades são um nível ok e você tem o processo associado. Mas você enquanto pequeno empreendedor não precisa se preocupar com isso. Ele é um nível de detalhe muito grande. Mas voltando, isso aqui é um exemplo de fluxograma. Um exemplo bem simples, tá? Porque o fluxograma ele tem diversas separações e notações, como eu falei. Então, o quadradinho é a caixinha de atividade, eu tenho um losango, que significa quando eu tenho caminhos diferentes. Mas a gente aqui não precisa falar disso. Por quê? Porque a gente está falando do CIPOC. O CIPOC, ele dá a base para eu mapear, para eu detalhar ele em fluxo. Então, quando eu vou fazer um fluxo, geralmente eu fiz um CIPOC antes, porque aí eu consigo estabelecer os limites do meu processo, tá?